Olá, pessoal. Vamos estudar agora os zeros de uma função quadrática. É chamado de zero as raízes, ou seja, aqueles valores de x para quando o gráfico da função corta o eixo x, né? Por exemplo, esta função quadrática aqui, que é a expressão gráfica desta função f de x igual a menos 0,5x ao quadrado mais 2x, ela está aqui representada e ela corta o eixo x no ponto 0 e no ponto 4. Para x, se você for pensar no ponto 4, na coordenada, ou seja, a união dos dois números, você vai dizer que este ponto é 4 para x e 0 para y. A abscissa deste ponto é 4 e a ordenada é 0. Um ponto é identificado por dois valores. Um valor para o x, que a gente chama de abscissa, e um ponto para y ou para f de x, para o gráfico, né, que a gente chama de ordenada. Abscissa, ordenada, os dois juntos, coordenadas. Determine os valores de y ou f de x, dá no mesmo, onde a função corta o eixo x. Quando você pede isso, você está pedindo as raízes desta função que você encontra igualando a zero. Quando você iguala a zero, você tem uma equação. Quando você diz igual a zero, você está dizendo, eu quero o ponto em que o gráfico corta o eixo x, ou seja, quando f de x é igual a zero. Tá ok? Então, f de x igual a menos 0,5 vezes x ao quadrado mais 2x igual a zero. Está aqui a equação. Quando você resolve essa equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara, você encontra para x os valores 0, está aqui ele, e para o outro x o valor 4. Este ponto aqui é o ponto 0, 0. Abscissa 0, coordenada 0. Quando o x é 0, o gráfico corta o eixo do x. Ok? Nesse ponto aqui, y igual a 0, x é 0 e y é 0. E isso aqui a gente chama de abscissas. São as raízes da equação do segundo grau ou zeros da função, que é o ponto em que ela corta o eixo x. Tudo bem? Vamos ler isso aqui. Zeros de uma função quadrática. Chamamos de raízes de uma função quadrática os pontos onde a curva corta o eixo x. Os pontos, a curva corta do eixo x. Está errado. Chamamos de raízes de uma função quadrática os pontos onde a curva corta o eixo x, ou seja, aqueles em que y é igual a 0. Depois eu vou corrigir isso aqui. Os zeros são as abscissas desses pontos. Olha aqui, ó. Este gráfico desta função x2 menos 7x mais 10 vai cortar o eixo x nos pontos 2, 0, ok? E nos pontos 5 para x, 0 para y ou 0 para f de x. Os zeros são as abscissas, abscissa 2, abscissa 5. Os zeros são o 2 e o 5, os zeros ou raízes. Zeros da função, raízes da equação. Zeros da função, está aqui ela, raízes da equação. As raízes ou zeros de uma função quadrática podem ser calculados através da fórmula de Bhaskara. Eu já vi Bhaskara sendo escrito de muitas maneiras, essa daqui é só uma delas. Já vi sem o H, com acento no S, bem aportuguesado, e com C aqui ao invés de um K. Então, não leve isso aqui muito a sério. Quando perguntar para você como é que escreve Bhaskara, não use o meu jeito aqui como sendo correto. Eu já vi isso aqui sendo escrito formalmente em literatura, tá ok? Então veja, isso aqui você tem a função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c.
Quando você iguala isso aqui a zero, você vai ter a equação, ó. F de x igual a zero, você traz para a equação de segundo grau. Você sai da função quadrática para a equação de segundo grau. E para resolver uma equação de segundo grau, você utiliza a fórmula do cidadão indiano aqui, ó, Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Esse em vermelho aqui, o b ao quadrado menos 4ac, normalmente é chamado de delta, representado por esse triângulo. Delta ou discriminante. Este delta tem uma importância fundamental, porque dependendo do valor dele, você vai ter uma característica quanto ao número de raízes que uma equação tem. Tudo bem? O valor do discriminante, ou delta, determina a quantidade de raízes. Quais são os zeros desta função f de r em r, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Está aqui o gráfico dela. Ó. X ao quadrado menos 3x mais 2. Quais são as raízes? Eu tenho aqui ó, o 1 e o 2. Quando x igual a 1, y igual a 0. Quando x igual a 2, y igual a 0. Quando eu digo x igual a 1, y igual a 0, eu estou dizendo y igual a 0 ou f de x igual a 0. Tudo bem? Para a gente encontrar os zeros de uma função ou as raízes da equação, a gente monta a equação, ó, iguala isso aqui a zero. Fica x2 menos 3x mais 2 igual a zero. E aplicamos a fórmula, considerando, neste caso, que o A é 1, está aqui ele, ó. O B é menos 3, está aqui, e o C é 2. Colocando aqui dentro da fórmula de Bhaskara, x igual a menos B. O B não é menos 3, então fica menos 3, mais ou menos raiz de B2 menos 4AC. B menos 3 ao quadrado, B2, eu digo B2, mas é B ao quadrado, ok? Menos 4, que multiplica A, que é 1, que multiplica C, que é 2. Resolvendo isso aqui, você vai ficar com 3 mais ou menos raiz de 1 sobre 2, fica 3 mais ou menos 1 sobre 2. Aí você encontra 3 menos 1 dá 2, dividido por 2 dá 1. Está aqui a primeira raiz. 3 mais 1 dá 4, dividido por 2 dá 2. Está aqui a segunda raiz, ó. X igual a 1, x igual a 2. Veja que o delta foi maior que 0, o delta foi igual a 1. O delta é a parte que está dentro da raiz, não é a raiz. É só o que está dentro. O delta foi maior que 0. Isso indica a existência de duas raízes. 1 e 2. Aí você tem as coordenadas das raízes, ó. No ponto 1, quando x é igual a 1, as coordenadas são 1 e 0. É 1 para x, 0 para f de x ou y. E aqui é 2 e 0. 2 para x, 0 para y. Tudo bem? Olha só, o valor do discriminante determina a quantidade de raízes. Quais são os zeros desta função f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 4x menos 3? Monta a equação, menos 2x ao quadrado mais 4x menos 3 igual a 0, e aplica-se a fórmula de Bhaskara considerando que o A é menos 2, que o B é 4 e que o C é menos 3. Colocou na fórmula de Bhaskara, olha aqui em vermelho, nós temos o delta. Se você quiser, para o vídeo e analisa aqui o A, o B e o C colocado na fórmula de Bhaskara, né, que é menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A, em que o delta é igual a b ao quadrado menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Aí nós achamos que o delta é igual a menos 8. Quando o delta é igual a menos 8, não existe raiz real. Ó. Veja que delta menor que 0 indica a não existência de raízes reais. Por que não tem raiz? Porque a parábola não corta o eixo do x para indicar que existe uma raiz ali, né? Nós vimos aqui, ó, que a parábola cortou o eixo do x, nos dando duas raízes para a equação, no ponto 1 e no ponto 2. E aqui
como delta é menor que zero, você não vai ter nada aqui dentro. Esse valor não existe, tá ok? Tá certo? Então, veja que delta não existe, indicando que não há raízes. Anulou tudo, não dá para resolver. Ela vai flutuar acima ou abaixo do eixo do X sem cortá-los. Coordenadas das raízes. Não existem, não existe raiz. Tá ok? O valor, em resumo, o valor do discriminante determina a quantidade de raízes. Conclusão. Para uma função quadrática f de R em R, definida por f de x igual a x2 mais bx mais c, tem-se três possibilidades. Se o delta, o discriminante, é aquele b2 menos 4ac, né? b2 menos 4, que multiplica a, que multiplica c, que está embaixo da raiz, né? Se o delta é maior que zero, a função tem dois zeros. Ou seja, a equação tem duas raízes. Se o delta é igual a zero, a função tem um único zero. Ou seja, a equação tem uma raiz. Se o delta é menor que zero, a função não tem zero. Ou seja, a equação não tem raízes. Tudo bem? Próxima aula, exercício sobre função quadrática e a seguir o estudo do vértice da parábola de uma função do segundo grau, ó. Estudar o vértice é estudar este ponto aqui em que ela atinge o valor mínimo aqui ou atinge o valor máximo neste ponto. Tudo bem? Isso será o estudo do vértice da parábola. Terminamos por aqui este bloco. Até a nossa próxima aula. Bons estudos e até lá. Tchau.